Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Saudações, eu sou o pastor Brian, da Igreja Batista Compaixão. Tenho a honra novamente de estar podendo compartilhar a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre um dos assuntos que até os discípulos perguntaram a Jesus Cristo sobre. Os discípulos vieram a Ele, nós vemos em Lucas, e também em outras passagens. Hoje nós vamos ver sobre Mateus, a passagem em Mateus. Mas em Lucas nós vemos os discípulos vindo a Jesus Cristo e falando ou perguntando sobre a oração, para que Jesus pudesse ensinar a eles sobre a oração. E a oração é um dos assuntos, uma das coisas cruciais para que nós possamos ter uma vida vitoriosa, uma vida que agrada a Deus, uma vida cristã, que realmente nos traz perto do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus. Então hoje gostaria de comunicar algumas verdades sobre isso. Gostaria de começar com Mateus. Em Mateus capítulo 6, nós vemos em versículo 5, quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Claro, nós conhecemos a passagem e vamos ver um pouco mais dela daqui para frente, mas Jesus Cristo começa a vir aqui para os discípulos, ele começa a ensinar sobre a oração. E a primeira coisa que ele faz, antes de dar o esboço, vamos dizer, de como orar, ele começa com como não orar, o que nós não devemos fazer quando nós oramos. E eu quero que nós vemos aqui esses versículos, depois nós vamos ver várias dessas coisas juntamente conosco. Então aqui, em versículo 5, novamente, nós vemos: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pés, nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orardes, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhais, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós pedides. Portanto, vós orais assim. Então aqui nesses versículos, nós vemos novamente que Jesus Cristo está primeiro falando como não orar. Várias coisas que nós devemos evitar se nós vamos ter uma oração, uma vida de oração. Os discípulos viram Jesus Cristo, em Lucas não vamos levar o tempo para olhar, mas no capítulo 11, nos primeiros 4 versículos, começando nesse mesmo tempo, né, mesma passagem, mas com o esboço que Lucas nos dá, nós vemos Jesus Cristo falando para os discípulos ali, na situação, ou quando vocês orardes. E eles vêm para Jesus e perguntam: como é que nós podemos orar? Ou Jesus nos ensina a orar. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que não é o que nós devemos fazer. Aqui nessas passagens nós vemos uma das coisas que realmente muitas religiões acabam vendo, e nas igrejas, infelizmente, muito no dia de hoje, nós vemos muitas pessoas fazendo essas práticas que nós acabamos de ler aqui nessa passagem de Mateus. Jesus Cristo está falando, não é a repetição. Infelizmente, muitas seitas e até chamadas igrejas vêm e tem certas repetições que eles repetem. E essa oração em si não é para ser repetida vez após vez após vez. A oração em si é simplesmente uma fórmula, é um exemplo de como nós podemos receber as nossas respostas perante o nosso Deus. Então ele começa: não seja repetitoso. Não falando que nós não podemos repetir o nosso pedido. Quando nós temos uma necessidade, quando nós temos um desejo, quando nós temos uma dor, não é que nós não podemos vir ao nosso Deus e trazer muitas vezes essas necessidades perante o nosso Deus. Sim, nós devemos fazer isto. No continuar ensinando
para os seus discípulos, ele fala sobre a repetição, mas não de certas frases, não repetições de frases em si para orar. Sim, podemos repetir o nosso pedido de formas diferenciadas, vamos dizer, trazendo a ele com uma persistência, sim. Mas não a repetição de palavras, pensando que as palavras em si são mágicas, que as palavras em si são o que nos trazem a Deus, são as coisas em que é crucial. Não. Um relacionamento com Deus, a nossa oração, é conversando com o nosso Deus. Nós começamos conversando com Deus, não é repetindo a frase vez após vez após vez. Quando eu converso com a minha esposa, não é repetindo uma frase vez após vez após vez. Agora sim, eu posso falar eu te amo em várias formas. Eu posso até repetir as palavras em si, eu te amo, para minha esposa, e nós vamos crescer no nosso relacionamento. Mas eu não vou simplesmente sentar de um lado de uma mesa com ela e só falar eu te amo, eu te amo, eu te amo. E não é a repetição das palavras que Deus quer. Ele quer que nós conversamos com Ele. Ele quer que nós trazemos sim as nossas necessidades, e vamos ver isto também nos ensinamentos. Mas aqui nós vemos que não é o palavrear. Eu tantas vezes vou para igrejas e certas pessoas começam a orar, eles começam a fazer o palavreado tão bonito. Mas o palavreado para as nossas orações não precisam ser coisas que nós não geralmente usamos no nosso dia a dia. Da mesma forma que eu comunico com a minha esposa, da mesma forma que eu comunico com meus amigos, da mesma forma que eu comunico com os meus filhos, é a forma que eu devo comunicar com meu Deus. Quando eu estou orando, eu sim vou usar certas frases, como Deus, Pai Nosso que está nos céus, às vezes, raramente eu uso essa frase assim, mas sim, nós podemos, Senhor, e tudo mais. Mas infelizmente, tantas vezes nós tentamos encaixar tantas dessas palavreado bonito só para ter uma oração bonita, uma oração elegante, uma oração que traz as pessoas ao nosso redor a reconhecer, essa pessoa conhece, essa pessoa sabe orar. Não, mas não é isso que Cristo quer, não é isso que Jesus Cristo está ensinando. A realidade é que nesses versículos nós vemos que ele está pedindo, está falando que nós não devemos orar assim. Então, nós vemos aqui em Mateus capítulo 6, no versículo 8 novamente. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vós é necessário antes de vos pedir. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ele dá um monte de nãos para nós e depois ele entra na fórmula ali. Nós vamos voltar para o versículo 9 daqui a pouquinho. Mas eu quero que nós paramos, eu quero que nós pensamos aqui sobre certas coisas que ele falou, que ele começa a ensinar nesses mesmos versículos para os seus discípulos. A primeira coisa que nós vemos, ou algumas das coisas nós vemos o que não fazer. Não é para repetir as nossas frases para ele, não é uma repetição de